Chegamos agora aqui no momento especial, do nosso programa, onde nós estaremos aqui deixando para a sua meditação uma palavra, para o seu coração, Um abraço especial à nossa irmã Ana Maria, muito obrigado pela sua participação. E um abraço especial também, muito obrigado à nossa irmã missionária Meire Miranda. Obrigado pela sua participação. Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. A palavra que nós vamos estar aqui deixando para os irmãos nessa noite de hoje se encontra no livro de Jeremias, capítulo 20 e o versículo 9. Um abraço à nossa irmã Magali Rosa, que precisa de uma palavra, Jeremias capítulo 20 e o versículo 9. Você que está chegando agora, obrigado pela sua participação, sejam muito bem-vindos. A palavra vai nos dizer nessa noite de hoje: isso me foi no coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos, e já desfaleço de sofrer e não posso mais desistir. Jeremias capítulo 20, do versículo 9, você que está chegando agora. Jeremias capítulo 20, versículo 9. Isso me foi no coração como um fogo ardente encerrado nos meus ossos, e já desfaleço de sofrer e não posso mais desistir. Muito boa noite, nosso irmão Marcos Paulo, a paz do Senhor, seja muito bem-vindo. Essa palavra aqui ele vai nos dizer que em Jeremias, no capítulo 19, Deus dá ao profeta uma palavra dirigida a Israel, e a seguir o envia ao templo para profetizar. E Jeremias diz estas palavras assim: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, e eis que te tratei sobre esta cidade e sobre todas as suas vilas, e todo o mal que pronunciei contra ela, porque endureceram a sua cerviz para que não ouvirem as minhas palavras. Então a Bíblia vai nos dizer que Passur, ele era presidente do templo naquela época, e ele ficou muito enraivecido com as palavras de Jeremias, e imediatamente ele se enfureceu atacando o profeta, e como os serviçais para o prenderem num tronco, uma tora de madeira, eles o colocariam à porta da cidade, onde seria humilhado para ser visto por todos. Então o tronco, ele era um instrumento de tortura, e Jeremias sofria dor constante por mais ou menos umas 24 horas inteiras. Então primeiro a sua cabeça era aferrolhada e presa, e a seguir o corpo era entortado com os braços presos em transversal. Então ele teria de permanecer nessa posição torturante por toda aquela noite. Então imagine que cena terrível.
Lembre-se que Jeremias era o profeta ungido do Senhor. Então ele sabia que desde a sua juventude, que fora chamado para falar a palavra de Deus àquele povo escolhido. Mas agora Jeremias ele estava amarrado e sendo torturado por estar fazendo exatamente isso. Então mesmo assim, apesar do sofrimento, Jeremias nunca duvidou do seu chamado, pois ele conhecia a palavra que havia recebido de Deus, e havia sido assim desde o início do teu ministério. Então o próprio Senhor havia testificado quanto ao seu relacionamento com Jeremias. E no livro de Jeremias, no capítulo 1, versículo 5, a Bíblia vai nos dizer que antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então Deus basicamente ele estava dizendo: eu conheci antes da terra ser formada. Jeremias, desde então, eu tinha um plano para a tua vida e eu te criei para pregar a minha palavra. Então no começo, Jeremias ele respondeu: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar porque não passo de uma criança. Mas Deus respondeu: não digas, não passo de uma criança. Em outras palavras, eu te chamei, Jeremias, então não digas que não és capaz. Então, e o Senhor acrescenta que no livro de Jeremias, do capítulo 1, do versículo 7 e 8, que a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar, falarás. Então não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar. Então nesse ponto Jeremias nos diz que ele estendeu o Senhor a mão e tocou na boca e me disse que eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Então que no momento incrível da vida de Jeremias, como é maravilhoso saber que Deus ele estende as vossas mãos sobre mim e sobre você, ele lhes revelou os seus pensamentos e ungiu para falar por ele, e eis que, porque Jeremias nunca duvidou das palavras que Deus lhe deu, e no livro de Jeremias, no capítulo 1, do versículo 17, a palavra de Deus vai nos dizer que o Senhor dá a Jeremias a ordem para marchar, e ela nos relata que cinge os teus lombos e levanta-te e dize-lhes tudo quanto eu te mandar, pois não desanimes diante deles, porque eu farei com que não temas na tua presença. Então finalmente Deus ele declara essa poderosa palavra ao seu servo: eis que hoje te ponho por cidade fortificada, por coluna de ferro e por muros de bronze, contra todos os países, e contra os reis de Judá, e contra os príncipes, e contra os seus sacerdotes, e contra o teu povo. E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Então atende para a tremenda mensagem que Deus deu a esse homem, e ele está dizendo: Jeremias, eu planejei um ministério para ti na eternidade, e agora eu estou te enviando para arrancar a raiz de todas as mentiras de Satanás. Então eu quero que você derrube todos os ídolos e destrua diante do meu povo, e você também irá edificar a minha igreja. Eu quero que você plante as sementes das boas novas, e não se preocupe, que eu lhe darei a palavra de que necessitar bem na hora em que precisar. Mas assim, nunca tenha medo do homem, não tema caras feias ou ameaças, porque aí jamais tenha o fracasso, pois lembre-se que enquanto você viver, eu estarei contigo, e nenhum demônio e nenhum inimigo pode lhe tocar.
E por isso você não precisa ficar desencorajado. Então levante-se em fé e faça como lhe ordenei, porque você possui um propósito divino, que é declarar o que está em minha mente, e não deixe que ninguém ou nada lhe derrube. Glória a Deus. E no livro de Jeremias, no capítulo 1, no versículo 17, o Senhor então, ele acrescenta essa palavra final, dizendo que porque eu farei com que não temas na tua presença. Então, irmãos, essa mensagem de Deus, ela não é apenas para Jeremias, mas ela é para todo pastor, ela é para todo obreiro, todo cristão que alguma vez tenha sido chamado por ele. Porque ele está nos dizendo: não deixe que ninguém lhe derrube. Não há razão para você se desesperar. Não há motivo para que fique confuso diante dos homens. Porque ele lhes disse que eu estou consigo. E ele disse que és uma fortaleza inexpugnável. Então não há razão para o esgotamento e não há razão para desistir. Se você não crer no que ele disse, se duvidar da minha fidelidade para contigo, então não há que evitar que você se apague. Você acabará amargo, você acabará abatido e irá desistir. E será perturbado todo aquele que se opuser a ti, mas isso será porque não confiou a minha palavra para consigo. Então eu quero te dizer o seguinte: não importa que dificuldade você enfrente, glória a Deus, não importa se as pessoas lhe tratem mal ou lhe ofendam, os seus inimigos, a sua família, os meus príncipes ou reis podem se virar contra ti, mas eles jamais prevalecerão, porque eu coloquei paredes de metal e fortes pilastres lhe cercando, porque eu sou contigo para te livrar. Glória a Deus. Essa mensagem é para todo aquele que, como Jeremias, foi chamado antes da criação para servir a Cristo. O apóstolo Paulo lhe diz o seguinte em relação a Deus, no livro de 2 Timóteo, do capítulo 1, do versículo 9, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, e não segundo as vossas obras, mas conforme a tua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Então, simplificando, que toda pessoa que está em Cristo é chamada pelo Senhor. E todos temos o mesmo mandato: ouvir a voz de Deus e proclamar a sua palavra, nunca temer ao homem e confiar no Senhor diante de toda provação imaginável. Na verdade, o que Deus prometeu a Jeremias se aplica a todos os seus servos. E quer dizer que não nos temos de uma mensagem preparada para diante do mundo, porque ele se comprometeu a encher a vossa boca com a sua palavra. E no exato momento em que seja necessária, mas isso acontecerá somente se confiarmos nele. E Paulo também nos diz que muitos são designados como pregadores, como mestres e como os apóstolos, e que todos eles irão sofrer por esse motivo, porque eles se incluem entre eles esses para o qual eu fui designado pregador. Então o apóstolo e mestre, e por isso eu estou sofrendo por causas, segundo o livro de Timóteo, capítulo 1, versículo 11 e 12, que diz que ele está dizendo em resumo: Deus me deu a sua obra santa para realizar, e porque eu tenho esse chamado, vou sofrer. As escrituras, elas mostram que Paulo ele foi testado como poucos ministros. Algum dia Satanás tentou matá-lo, e vez após outra
Os assim chamados agrupamentos religiosos os rejeitaram e ridicularizaram, por vezes, e até mesmo os que sustentavam deixaram ofendido e abandonado. Mas Paulo, ele nunca se perturbou diante dos homens, porque ele nunca se apavorou ou se envergonhou diante do mundo, porque Paulo, ele nunca se apagou, e a cada ocasião ele tinha uma palavra ungida para falar de Deus sempre que necessário. Então o fato é o seguinte: Paulo simplesmente ele nunca seria abalado, ele jamais perderia a confiança no Senhor, porque antes testifica em 2 Timóteo capítulo 1 do versículo 12, que sei em que tenho crido, e eu estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu propósito até aquele dia. Em termos simples, eu me compromissei a minha vida inteira à fidelidade ao Senhor, vivo ou morto, sou dele. E insisto como o jovem Timóteo, para que faça o mesmo. Mantenha o padrão das suas palavras, de que me ouviste com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Então Jeremias ele chegou ao seu ponto fraco no tronco. E não era só o corpo de Jeremias, porque ele estava sendo torcido e a sua alma estava sendo atacada. E foi uma noite negra e torturante para esse homem consagrado e dedicado. E finalmente, após 24 horas de dor e de humilhação, Jeremias ele foi solto. E ele foi direto a Passur, o homem que havia prendido, e profetizou: o Senhor tem um novo homem para ti, Passur. Significa, você vai viver com medo e em terror constantes o resto dos teus dias. Veja bem, Jeremias sabia o quanto é perigoso para qualquer um no ungido de Deus, tocar no ungido de Deus, porque estremecido pastor simplesmente chamou o profeta de mentiroso. Então, àquela altura, Jeremias ele tinha chegado ao limite da resistência e começou a usar a linguagem do servo acabado. Iludiste-me, ó Senhor, e iludido fiquei mais forte, e foste do que eu prevaleceste, e sirvo de escárnio todo o dia. Então cada um deles zombam de mim. Então a palavra em hebraico para iludiste aqui quer dizer me abrir. Então Jeremias ele estava dizendo basicamente: Senhor, tu me expulsaste a uma grande ilusão, me expusesse a uma grande ilusão, e eu acabei como ministro totalmente enganado. Então nós não podemos adoçar a pílula quanto ao que Jeremias está acusando, porque Deus ele quer, Deus de fazer, e ele está dizendo: Senhor, me chamaste para pregar a tua palavra e me mandaste profetizar e derrubar e edificar, então puseste uma palavra dura e difícil em minha boca. Mas então quando proferi, tu me abandonaste. Não entendo, eu te obedeci, Senhor, eu fui fiel, eu não pequei contra ti, mas na verdade pus a minha cabeça a prêmio por ti. E o que ganhei? Desilusão, engano, abandono e ofensa. Tente imaginar o que passou pela cabeça daquele homem durante aquelas 24 horas de tortura. Preguei misericórdia a todas essas pessoas que estão passando, mas agora a única coisa que me fazem é me agredir. Senhor, falei a eles como o teu oráculo, lhes supliquei que tornassem para ti. Ele disse que tu curarias e abençoarias, mas eles se voltaram contra mim com toda a maldade. Chorei por esses homens e por essas mulheres diante de dias, e o meu coração se partiu por causa deles, e cheguei a sofrer por os seus pecados. E o meu interior se moveu de compaixão por eles, e eles me ridicularizaram todo dia. Então Deus, tu me puseste no inferno vivo, e a própria palavra que tu me deste se tornou repreensão para mim. Você pode até estar se perguntando: Deus prometeu que Jeremias nunca seria envergonhado. Mas não é isso que está acontecendo aqui. Porque o servo de Deus, ele não foi exposto à vergonha. Pelo contrário, o Senhor ele estava operando algo poderoso na terra.
E isso só seria revelado ao tempo dele, porque ele iria mostrar à nação que Jeremias não foi envergonhado diante do homem algum. Porque Deus ele não repreendeu Jeremias por sua declaração. Segundo Jeremias capítulo 20, versículo 14 ao 18, que o profeta desabafa com uma declaração que soa quase suicida. Maldito o dia em que nasci, não seja bendito o dia em que me deu à luz a minha mãe. Maldito o homem que me deu as novas. E o meu pai dizendo, nasceu-te um filho, e seja ele um homem como cidades que o Senhor, sem ter compaixão, destruiu. Por que não me matou o Deus do ventre materno? Porque saí do ventre materno tão somente para ser trabalho e tristeza, e para que consumam de vergonha os meus dias. Então, tanto os servos de Deus nas Escrituras, elas expressam o mesmo sentimento. Quando Jó se encontrava na mais profunda de suas trevas, uma voz insistiu com ele, desista-se de Deus e morra. Elias ouviu uma voz semelhante e esse profeta, antes tão poderoso, acabou pedindo, Senhor, leve a minha vida. Sou um derrotado, como todos os que me antecederam. Então talvez nesse momento você se sinta que, como todos eles, você foi torcido, você foi retorcido pelo inimigo, com a cabeça presa ao tronco, e você diz, peço dia e noite, mas as orações não são respondidas. Eu não aguento mais isso, eu não preciso disso em minha vida. As coisas eram mais fáceis quando eu estava no mundo, e quando nem conhecia a Deus, e Ele agora me deixou ao léu. Então, bem, alguns cristãos podem responder essa conversa toda e vai contra Deus. E ela exige repreensão severa. Mas a verdade é que conseguimos avaliar apenas o homem exterior, porque Deus vê o coração e Ele conhecia o interior de Jeremias. E optou por não repreender o profeta em desespero, sabe por quê? Porque o Senhor sabia que o fogo ainda ardia nesse homem. E como se Deus dissesse, Jeremias, não vai desistir. E ele perde o impulso ao descarregar na sua frustração. Mas ainda crê que na minha palavra ele queima em sua alma. E ele sairá desse incêndio como uma fé inabalável. E tá chovendo. Então eu sei que o meu servo, ele não aguenta ficar sem pregar a minha palavra. Eu imprimi isso em sua alma, no seu coração e na sua mente. E os melhores dias de sua vida estão à frente deles. E ele continua sendo o meu servo escolhido. Então geralmente Jeremias realmente ganhou um novo sopro. E de repente se encheu de vida nova e se levantou como dizendo, espere aí, Satanás. Você não me engana. Você não vai me tirar do ministério que Deus me deu. E o Senhor me chamou. Eu sei que a sua palavra é certa. E o profeta então testifica. Ouvi a murmuração de muitos, a terror por todos os lados. Então todos os meus íntimos amigos que aguardaram de mim que eu tropece. E dizem, bem pode ser que deixe persuadir. Então prevaleceremos contra ele, e dele nos vingaremos, mas o Senhor está contigo como um poderoso guerreiro. Então por isso tropeçarão aos meus perseguidores, e não revelarão, e cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, pois livrou a alma do necessitado das mãos dos malfeitores. Talvez agora você se encha com o seu fogo que se apagou, está certo de que não sobrou nem fagulha, mas talvez tenha sido o pecado que afastou o fogo, e você foi fisgado, e pouco a pouco o seu fogo se diminuiu. Mas nós temos ouvido histórias trágicas de homens e mulheres de Deus que foram levados à ruína. E para finalizar, lamentavelmente, boa parte do corpo de Cristo de hoje relembra um moderno vale dos ossos secos.
Então é um deserto cheio de esqueletos de cristãos que caíram. Ministros e outros crentes consagrados se apagaram devido àquele pecado que os acendia e agora eles estão cheios de vergonha, se escondendo em cavernas que eles mesmos cavaram. E tal como Jeremias se convenceram de que não me lembrarei dele do Senhor e já não falarei do meu nome. Glória a Deus. Então é essa palavra que eu deixo para a meditação dos irmãos nessa noite de hoje.